Olá, você sabe qual é o seu propósito? Você já identificou as características do seu comportamento e como isso influencia? Sou Wellington Oliveira, coach e analista comportamental, e hoje eu quero te ajudar falando sobre isso. A sua identidade, o seu propósito e os comportamentos. Como isso se conecta e de qual forma isso pode te ajudar a encontrar novos resultados ou você também ajudar pessoas que convivem com você, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida profissional ou nas organizações por onde você tem passado. Quero pedir para você nesse momento, então, para nós continuarmos com esse vídeo, que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu like e compartilhe com as pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem importância para as pessoas que estão acessando ele. Eu espero que ao término desse vídeo você esteja convicto de que foi importante você parar nesse momento para ouvir um pouquinho a respeito disso. Como eu estava falando, eu trabalho com comportamento humano e o meu maior prazer e propósito é desenvolver pessoas e ajudá-las a se reinventar, é ajudar essas pessoas a quem eu atendo, as pessoas que eu treino, aqueles que eu ajudo voluntariamente a encontrarem um norte para suas vidas a partir do do autoconhecimento ou a partir do conhecimento do seu perfil de comportamento. Nós não somos pessoas que têm um único perfil, tá? Nós somos pessoas que são compostas por 4 perfis de comportamento, então nós temos uma mescla, uma junção desses comportamentos. Isso não é herdado geneticamente, porém, essas características são desenvolvidas no decorrer da nossa trajetória, desde o tempo da nossa infância, o ambiente onde nós estivemos inseridos, a forma que a nossa família nos deu um norte ou nos orientou para que pudéssemos ser gerados ali e para que houvesse um estreitamento dessas facetas do perfil de comportamento, melhor dizendo. Então, nós somos a junção de 4 perfis, que são eles, né? Segundo a teoria diz que o perfil de dominância, o perfil de influência, o perfil de conformidade e o perfil de estabilidade. Então, nós somos constituídos desses 4 perfis. E a nossa ordem de nascimento também tem tudo a ver com a modelagem que nós temos do nosso perfil. É claro, isso não é uma coisa engessada, mas ela pode apresentar, né, são tendências e ela pode apresentar algumas variações. Nós temos semelhanças entre toda a população mundial na questão das características comportamentais, porém, nós somos únicos, somos exclusivos e nós fomos criados dessa forma, com um DNA único ou com uma digital única, né, que identifica quem realmente nós somos. E para entendermos um pouco melhor sobre isso, eu quero falar com você inicialmente sobre a identidade. Nós podemos dizer que não temos apenas uma identidade, mas nós temos várias identidades. Que isso? Então, quer dizer que nós usamos várias máscaras? Não, nada disso. É que, na verdade, a maneira que nós nos comportamos em cada ambiente vai determinar a nossa forma comportamental da nossa identidade. Por exemplo, no seu local de trabalho, você conversa com as pessoas como adultos, ou assumindo responsabilidades da função que você ocupa, você tem uma forma de trato com as pessoas. Mas eu tenho certeza que você, quando está com os seus filhos, se forem pequenos, principalmente, você vai rolar com eles, sorrir, vai brincar de carrinho, de boneca, você vai falar com aquela vozinha, né? Aquele jeitinho engraçado, e assim a nossa identidade em cada uma dessas situações.
Por isso que eu falei que nós temos identidades, não uma única identidade. Mas, por exemplo, a maneira que eu me comporto lá no local de trabalho é diferente da maneira que eu me comporto em casa. Isso não quer dizer que eu esteja forçando ou sendo enganando ali, né, usando essas facetas. Não, nada disso. É que no ambiente onde nós estamos colocados ali, como pai, como esposo, como filho, nós temos a liberdade de expressar algumas vertentes do nosso comportamento que lá no local de trabalho exige um outro comportamento. Então, eu quero que você entenda através dessa transmissão, desse vídeo, que você tem diversas identidades. Agora, tudo depende também de como você utiliza o seu grau de maturidade. Eu posso falar isso num outro vídeo para nós tratarmos um pouquinho. É um dos temas que está dentro das formações de analista comportamental, da formação de coach que eu ofereço para os meus alunos, para as pessoas que têm formações junto comigo. Também 4 esferas da nossa maturidade. Então, às vezes nós nos comportamos no nível de criança, no nível de adolescente, no nível de jovem, no nível de adulto, né? No nível de criança, adolescente, jovem e adulto. Então, para cada uma dessas facetas ou desses pontos a respeito do nosso nível de maturidade, descreve a maneira que nós nos comportamos em cada ambiente. Então, às vezes, nós temos atitudes de um comportamento adolescente, sendo que, ao estar num ambiente mais sério, exige de nós uma característica de maturidade. Quando nós estamos lidando com os nossos filhos, precisamos descer o nível da nossa forma de comportar-se, né? E aí nós tratamos as crianças ou nos relacionamos com eles como se fôssemos crianças. É claro, na hora que nós precisamos fazer algo que exija a nossa competência para cuidar, zelar, proteger, dirigir, orientar, é claro, nós usamos o nosso nível de maturidade para conseguir conduzi-los a um ambiente seguro ou desenvolvê-los para que sejam pessoas bem-sucedidas, para que sejam pessoas que vão crescer de forma saudável, comportamentalmente dizendo ou mentalmente dizendo. E assim nós vamos desenvolvendo as nossas crianças. Então, guarde isso com você. Você é a junção de 4 elementos, né, de 4 características do perfil de comportamento. Você não é um único perfil de comportamento, mas a junção desses 4. Não existe um perfil bom ou um perfil ruim, mas existe pontos fortes que nós possuímos na nossa característica principal de comportamento, mas também existem pontos que precisam ser desenvolvidos para que, quando estivermos inseridos num ambiente que exige uma determinada faceta do nosso comportamento, nós tenhamos habilidades para desenvolver e colocar em prática, ok? Então, espero que você esteja entendendo a respeito disso. E o autoconhecimento, pessoal, é libertador. No primeiro momento que eu tive contato com essa questão do autoconhecimento, o perfil de comportamento, para mim, especificamente, foi algo libertador, porque eu passei a me entender melhor, o porquê que eu correspondia daquela forma, o porquê a minha esposa, os meus filhos, as pessoas no local de trabalho, por que elas agem de determinada forma. Aí eu comecei, ao entender a mim mesmo, eu comecei a compreender-me melhor, mas também ter a observação do outro, como o outro se comporta e como eu pude ajustar a minha comunicação e o relacionamento com essas pessoas que fazem parte do meu convívio, seja ele familiar, seja ele no ambiente de trabalho, ou seja no ambiente informal, né, onde eu tenho acesso a pessoas que eu não tenho convívio diariamente, mas que eu preciso me relacionar com elas de forma positiva. Bom, pensando a respeito da nossa identidade, nós temos que pensar também como funciona o propósito das nossas vidas.
Tem muitas pessoas que elas morrem à procura de um propósito. Chega ao fim da vida e conclui que ela não encontrou o propósito real da sua vida. Assim como tem pessoas que no decorrer da sua trajetória, já ao libertar-se desse pensamento de que eu só vou alcançar o meu propósito quando eu conseguir aquilo que realmente eu almejo, essas pessoas já estão vivendo o seu propósito porque elas entenderam que há uma vertente diferente de viver o propósito não só depois de conquistar ou concluir algo, mas de poder desfrutar do seu propósito e dos benefícios dele já. Para isso, no meu livro Mastermind, o desenvolvimento da mente mestra, eu trouxe uma referência que é uma forma da qual eu penso a respeito do propósito. Bom, precisamos primeiro entender que todas as pessoas que almejam conquistar algo, ou alcançar algum objetivo, ou bater alguma meta, ou tem um sonho e quer tornar real este sonho, né? Fazer essa questão, deixar de ser apenas um sonho e se tornar algo real na sua vida, então ele vai transformar isso num objetivo, em metas ou pequenos objetivos para que alcance isso. Então vamos imaginar aqui o Monte Everest, que você vai escalar o Monte Everest, ou que você tem um objetivo muito grande na sua vida, quer conquistar algo, seja financeiro, sentimental, emocional, seja físico, seja algo muito íntimo, pessoal, ou algo que vai trazer benefício para um grupo de pessoas. Quando nós olhamos para o topo da montanha, nós precisamos identificar que lá, nesse local, é a nossa visão, ok? Então nós precisamos nós precisamos entender que esse ponto, esse lugar onde nós queremos chegar, é a nossa visão. E ela precisa estar bem clara para nós. Nós precisamos, na construção dos nossos objetivos, ser bem claros. Nós precisamos mensurar isso de forma que seja atingível, que seja alcançável. Nós precisamos em coisas grandes e nobres. Precisamos pensar dessa forma. Então, o topo da montanha é onde nós queremos chegar. Se nós imaginarmos que o nosso único propósito de vida é chegar no topo da montanha, então basta nós locarmos um helicóptero, subirmos até lá e aí pegarmos a bandeira do nosso país, abrir ali, tirar uma selfie e pronto, alcançamos o objetivo que era o topo da montanha. Mas nós precisamos ter uma consciência que o que vai dar sentido para a nossa vida não é só o fato de estar lá ou depois do estar lá, mas é aquilo que vai acontecer no decorrer dessa trajetória. Então, no conceito que eu estou trazendo para você a respeito da visão, propósito, missão e também daquilo que nós precisamos movimentar dentro do nosso perfil para alcançarmos os nossos resultados, é uma visão que parece meio louco, mas eu pude ter resultados a partir desse pensamento. Então, para nós recapitularmos aqui, o ponto onde você vai chegar é a sua visão, é o alvo que você tem para a sua vida, é a sua meta pessoal, é o ponto onde você quer conquistar com alegria. Porém, esse não é o seu único propósito de vida. Ok? Até aí? Então, quando nós estamos na base da montanha e olhamos para o pico dela, parece ser algo intransponível. Mas eu quero que você entenda que isso é o conjunto da nossa missão. A missão para nós é o terreno, é o caminho que nós vamos percorrer, representa aquilo que os nossos olhos estão contemplando para nós chegarmos até o objetivo final, que é a nossa visão lá no topo da montanha. Então, a nossa visão é o terreno que nós vamos percorrer. Porém, é importante nós aprendermos isso, que o terreno, ele não é o nosso mapa. Há muitas pessoas que elas olham para a circunstância,
para as objeções, elas olham para o não que elas recebem, elas olham para a dificuldade ou o grau de dificuldade que aquela tarefa ou que ela está desejando alcançar representa para ela. Mas nós precisamos desconstruir isso, fazer uma desconstrução dessa crença limitante. Então escreve aí, olha, o mapa não é o terreno. Ou seja, não é o terreno acidentado que vai determinar se nós vamos conseguir ou não chegar na nossa visão, alcançar a nossa meta. Bom, então esse é o primeiro ponto que nós precisamos identificar. Precisamos desfocar disso. Não olhe para a circunstância, mas olhe para aquilo que você vai construir a partir de agora. Depois de definirmos a missão, de olharmos o campo, de nós identificarmos numa visão amplificada onde nós vamos percorrer, e aí, é claro, sem temer as objeções, os obstáculos, depois vem, então, o propósito. O que é o propósito, de fato? O propósito, na verdade, é o caminho que nós vamos percorrer para chegar até a visão. Olha que coisa legal nós entendermos aqui. Então, a visão não é o meu propósito. O depois da visão não é o meu propósito. O chegar lá e balançar a bandeira, tirar uma selfie, não é o meu propósito de vida. Eu vou descobrir isso à medida que eu vou chegando mais perto da minha visão, daquilo que eu estabeleci como meta, como alvo. Mas existe uma forma diferente e libertadora de pensarmos. Uma mentalidade transformada, como Napoleão Hill nos ensina na sua literatura, a termos uma mente mestra, uma mente onde nós vamos nos conectar com outras pessoas e alcançar resultados através dessa conexão. Então você precisa entender que o seu propósito está na caminhada. Quantas pessoas você já ouviu que elas subiram lá no Monte Everest, por exemplo, e elas se prepararam durante um ano e meio, 2 anos, elas fizeram pequenas escaladas, se preparando para chegar nesse dia tão importante que era a escalada oficial, para que ela pudesse realizar esse sonho de estar ali. E aí quando essas pessoas sobem, conclui a sua subida, contempla aquela vista maravilhosa, né, consegue chegar, superar os seus limites. Quando elas descem de lá, elas não escrevem sobre a sensação única e exclusiva de estar lá no topo da montanha. Na verdade, muitos escrevem livros, blogs, fazem comentários, contam histórias a respeito desse momento, mas o ponto mais importante que elas narram é o momento da subida. Como elas se conectaram com as pessoas, como passaram as adversidades, as escolhas que elas tiveram que tomar durante o percurso, as pessoas que eles ajudaram, as que tiveram que deixar para trás, aqueles que presenciaram a morte de outros que estavam ali subindo, ou auxiliou a socorrer outras pessoas para que elas também pudessem concluir a sua escalada. Então, quero que você entenda que o seu propósito, ele deve ser vivido já, ele deve ser vivido agora. Não é depois que você concluir uma tarefa, não é depois que você terminar o que você propôs a fazer, porque senão você vai chegar no término da vida, lá na sua velhice, quando não tiver mais possibilidade de realizar nada, você vai se frustrar e dizer assim: olha, eu não cumpri o meu propósito, eu não descobri o meu propósito de vida. Mas a subida, a sua caminhada, a sua trajetória rumo à visão que você estabeleceu para a sua vida já é o cumprimento do seu propósito. Nesse caminho que você vai fazer, contornando as objeções, subindo, descendo, né, transpondo obstáculos, passando por dificuldades, você vai agregar pessoas que vão se realizar acompanhando você no seu sonho, te ajudando, apoiando você. Por exemplo, quantas pessoas, amigos, eu vi iniciando o empreendimento
e foram se aproximando pessoas que acreditaram naquele sonho, que acreditaram naquela visão e realizaram também o propósito delas e o sonho delas servindo aquele amigo para que ele pudesse estabelecer uma organização, uma empresa e ter resultados através dessa junção e conexão de pessoas. Muitas pessoas, eu quero dizer para você, que elas vão se conectar, elas vão te modelar, elas vão se unir a você, muitas vão te deixar no meio do caminho, porque um trecho desse caminho já vai ser satisfatório para ela se realizar. Mas o nosso papel diante do nosso propósito é ajudar pessoas, é fazer algo que nós nos sentimos realmente honrados, é fazer algo que vai muito além do que acumular valores financeiros. É cumprir coisas que vão mudar, impactar, fazer a diferença na vida de pessoas. Nós precisamos refletir sobre isso. Nem sempre ter um bom emprego, uma formação, vai significar tudo para nós. De repente, algo que, embora seja simples, mas que tenha um impacto no mundo onde você está inserido, vai te dar muito mais satisfação, prazer, e quando você olhar para trás, você vai perceber que aquilo foi importante porque fazia parte do seu propósito. E para agregar a essa estrutura de visão, missão e propósito, nós precisamos também pontuar os nossos valores. O que são os nossos valores? Bom, os nossos valores nada mais é do que a nossa bússola que nos direciona nesse percurso do propósito. Então eu preciso ter também os meus valores definidos. Quando eu faço um processo de mentoria com empreendedores, um dos primeiros pontos que eu trato com esses mentis é a respeito da missão, visão e valores que a empresa tem. Alguns possuem guardado lá na gaveta, mas outros começaram o empreendimento sem muita pretensão e chega num determinado nível ou num determinado grau de crescimento dessa empresa e eles ficam desnorteados porque não têm essas coisas definidas. E isso pode facilitar, isso pode ajudar a equipe que essa pessoa possui, os membros da sua equipe, a entenderem onde realmente esse empreendedor, essa pessoa quer chegar. Isso vale também para a sua família, isso vale também para o grupo, o meio onde você está inserido. De repente você quer levar a sua família para uma direção e eles precisam entender esses princípios e principalmente os valores. Então os valores são as nossas bússolas. Esses valores vão direcionar para onde nós devemos ir. É por isso que no decorrer da sua trajetória, tem momentos que você identifica um obstáculo e aí você precisa mudar de direção. Ou às vezes você precisa caminhar para trás, ou às vezes você precisa avançar aceleradamente. Muitas vezes você precisa pôr na balança a opinião das outras pessoas, ou como você vai contar com elas, ou o que elas estão trazendo para você, se aquilo é benéfico. E muitas vezes somos colocados em encruzilhadas onde nós temos que tomar decisões, e essas decisões precisam ser tomadas pensando a respeito dos nossos valores. De repente, uma oferta tentadora, algo que naquele momento parece algo bom, pode trazer um estrago muito grande no futuro. Mas quando eu coloco à mesa a minha bússola, eu vou conseguir fazer essa leitura e dizer para a pessoa, não, eu não quero participar disso. Sim, eu quero, olha, os meus princípios estão dizendo que eu posso. Os meus princípios estão dizendo que eu posso me associar a você. Os meus valores estão dizendo que eu posso, porque nesse negócio há verdade, nesse negócio há o serviço ao próximo, e isso faz parte dos meus valores. Então, quando você pesa na balança e coloca os seus valores ali de forma aberta, as pessoas vão entender como você é, como você gosta das coisas, como você se comporta em determinadas situações. Então, para nós construirmos o nosso propósito, além da nossa identidade e em cada uma das situações da nossa vida ou nos ambientes onde nós estamos sendo participantes,
nós precisamos entender também de forma bem clara que eu posso cumprir o meu propósito agora. Eu não preciso esperar num futuro longínquo ou num futuro próximo para que isso aconteça, mas eu posso encontrar a satisfação de realizar o meu propósito. Como eu disse para você, o meu propósito é ensinar pessoas, é desenvolver pessoas, é ajudar pessoas simples se tornarem pessoas bem-sucedidas, é ajudar pessoas que já são bem-sucedidas a potencializar os seus resultados. O meu propósito nessa vida é fazer com que pessoas que estão a ponto de desistir ou estão numa incógnita na sua vida encontrem um caminho. Para isso, eu fui buscar referências, conhecimento, estudo, para que eu pudesse ajudar essas pessoas de uma forma muito mais eficaz. Então, aquilo que me satisfaz é ajudar pessoas a se reinventarem, é ajudar pessoas a encontrar um novo significado para a sua vida, e quando eu as vejo tendo êxito, alcançando sucesso, para cada uma dessas circunstâncias ou pessoas que eu ajudo, eu me sinto no topo da montanha. Aí sim eu posso tirar uma selfie. Muitas vezes, quando eu estou nessa escalada para alcançar alguns objetivos e metas, eu vejo que eu estou bem próximo do meu alvo, bem próximo da minha meta ou da visão que eu estabeleci ali, e eu vejo que eu consegui isso num tempo menor do que eu tinha proposto. Então significa que eu posso mudar a estaca da visão. A visão não é uma coisa engessada. Porque, por exemplo, vou citar uma situação muito simples. Eu tenho um objetivo de bater 1 milhão em um ano. Bom, chegou no 7º mês, eu já estou aí com 800 mil. Significa que ainda restam bastante em termos de tempo para que eu possa alcançar a minha meta. Aí eu observo e falo assim, faltando esse tempo aí, eu posso aumentar a minha visão e eu posso bater os 1.100 nesses meses que faltam, eu posso bater os 1.200, e aí eu vou estabelecendo novos limites para serem alcançados. Porque eu entendi, a minha mente absorveu que até aqui onde eu fui, eu consegui alcançar resultado. Olha, eu estou fazendo um propósito de emagrecimento e eu cheguei a 45 dias e eu vi que eu perdi o peso que eu esperava, então eu posso prolongar um pouco mais isso. Olha, eu estou proporcionando um trabalho, realizando um trabalho onde eu estou ajudando 20 pessoas, mas até aqui onde eu fiz algo, eu tenho possibilidade de ajudar mais 5. E assim eu vou colocando a minha estaca da visão um pouco mais à frente. Ela não pode ser fixa, mas ela pode me levar a um lugar muito mais distante do que eu me achava capaz. Bom, para que nós possamos compreender tudo isso, é importante nós vincularmos essa estrutura do nosso propósito e das identidades com os nossos comportamentos. Ou seja, cada pessoa ela tem uma forma diferente de encarar a realidade. Cada pessoa ela tem uma forma diferente de ver o resultado. Tudo isso por causa do seu comportamento. Então, as pessoas de dominância, quando elas olham para o topo, para a sua meta, para o seu objetivo, elas fazem todo o esforço e passam por cima de tudo, porque é a forma que ela enxerga para alcançar resultado. Ela é movida, é desafiada exatamente por esses fatores, de fazer algo que ninguém nunca fez, de chegar lá com um tempo muito mais rápido, de bater as metas e às vezes deixa pessoas para trás, conflita na questão da liderança. Então, as pessoas de dominância, elas olham a sua visão, o topo onde ela quer chegar, com esse sangue no olho, né, com aquele desejo de subir rapidamente e conquistar o seu objetivo. Já as pessoas que têm o perfil de influência, como o perfil de
de ponto alto, né? Essa pessoa ela já enxerga o seu ponto de visão de uma forma diferente. Ela já pensa a respeito de como vai ser o reconhecimento daquilo que ela fez. Bom, eu vou subir lá, eu vou fazer isso, eu vou realizar essa tarefa, eu vou cumprir o meu propósito, mas eu quero saber quais serão os benefícios que eu terei, as pessoas que vão me aplaudir, aqueles que vão estar comigo, as pessoas que eu vou influenciar para que elas também subam. Essa é a forma que os influentes enxergam a sua escalada para o cumprimento da sua visão. Durante o propósito, as pessoas influentes, elas têm uma percepção das pessoas que estão ao seu redor e elas querem influenciá-las positivamente, fazer com que elas experimentem aquilo também. Isso é ótimo, elas acabam impulsionando outras pessoas a caminharem junto com elas. Também existem as pessoas que têm o perfil em evidência, o perfil de estabilidade. São pessoas um pouco mais centradas, pessoas que são especialistas. Então, durante a execução do propósito e a subida dela, ela está preocupada se toda a equipe vai chegar. Então, às vezes, pode ser que isso demore um pouco mais, né? Porque ela quer se certificar que todas as pessoas que ela chamou para estar junto daquele evento estejam bem acomodadas e possam concluir também a sua escalada, a sua subida. Essas pessoas que têm um perfil de estabilidade, elas são especialistas e elas vão buscar soluções para que todos possam desfrutar dessas soluções. Então, a visão que uma pessoa de estabilidade tem sobre o chegar lá é estar compartilhando isso com um grupo maior, com a família, com as pessoas que começaram com ele desde o início, e enfim, às vezes isso pode demorar um pouco mais, porque o processo quer levar todos juntos. Também existem as pessoas que têm o perfil de conformidade, são aquelas mais sistemáticas, que elas precisam ter todas as informações, por exemplo, na escalada do Everest, é o que vai pensar sobre a previsão do tempo, que vai estudar as estatísticas de quantas pessoas conseguiram subir, como elas fizeram, qual foi o trajeto, quantas horas, quantos cilindros de oxigênio, qual tipo de roupa. Então ele está preocupado em detalhes. E talvez ele vai naquele ritmo dele, andando sozinho, é claro, influenciando pessoas também pela sua forma de liderar, mas andando de uma forma com um ritmo sequente, ele vai ali mantendo aquele ritmo e consegue cumprir o seu objetivo. As pessoas mais sistemáticas, elas talvez, não é que elas não vão se importar com as pessoas, mas elas vão procurar agregar pessoas para cumprir o seu propósito que tenham o mesmo tipo de visão, que estejam dispostas a entender o processo, a trazer soluções mais sistemáticas para fazer tudo isso. E checar o equipamento, ser muito metódico. Então, é a forma que as pessoas analíticas, sistemáticas, elas enxergam o topo e a visão onde elas querem conquistar os seus objetivos. Você conseguiu compreender um pouquinho a respeito dos comportamentos? Como cada uma das pessoas que tem evidência de um tipo de comportamento, elas realizam o seu propósito. Então, eu quero que você comece a refletir sobre isso. Eu quero que você comece a pensar a respeito do seu perfil de comportamento, aquele que é mais evidente em você, a forma que você se percebe e a forma que as pessoas que convivem com você percebem que você é. Eu posso te ajudar, inclusive, a fazer essa identificação. Num dos vídeos aqui do meu canal, você tem acesso a um link para que a minha equipe forneça para você uma análise simples de comportamento, mas que vai te ajudar muito a se conhecer. Em breve nós estaremos participando de um workshop falando sobre isso. Existem os treinamentos também que você pode se informar com a minha equipe. Enfim, existem diversas maneiras que você pode explorar e alcançar novos resultados a partir do seu comportamento. Identifique isso. Em cada ambiente você tem uma identidade diferente.
somado com as suas competências, com o conhecimento do seu comportamento, você vai cumprir a sua visão, a sua missão, o seu propósito e somando tudo isso com os seus valores, que vai facilitar o seu relacionamento com as pessoas. Se esse vídeo foi interessante, você gostou de ouvir a respeito desse conteúdo, tem muito mais no canal e logo mais você vai receber aí a informação, né? Eu sei que você registrou lá o sininho para receber a notificação que você vai ter novos vídeos nos próximos dias. Então, quero que você faça isso. Se você chegou até aqui comigo, não fez isso lá no início, faça agora, deixa o seu like, né? Registre aí a sua inscrição no canal e acione o sino para que você receba as notificações. E uma coisa importante, que você compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas, para que elas também tenham acesso, assim como você, de algo precioso que pode trazer insights, que pode mudar a vida dessas pessoas, assim como mudou a minha. Eu tenho desejo que a sua também seja transformada. Pessoal, foi bom estar aqui falando com você sobre esse assunto que eu amo. Eu amo pessoas, comportamentos e desenvolver e ajudar pessoas também a se tornarem profissionais nessa área. Que bom que você esteve até aqui no final desse vídeo. Pessoal, eu sou Wellington Oliveira, coach e analista comportamental. Até o próximo vídeo.